Olá, pessoal. Estamos tendo a honra hoje de receber o Dr. Takao. Takao é um cardiologista renomado de Araçatuba, um cientista, é assim que eu vejo, e ele é um profundo conhecedor da epidemia, da pandemia do coronavírus. Por isso que eu o convidei para trazer alguns ensinamentos. Takao, boa noite, obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Flávio, caro colega cardiologista e nosso representante na nossa Câmara Municipal de Araçatuba. Obrigado por essa oportunidade de a gente falar alguma coisa sobre esse assunto que é de extrema importância para a nossa população. Takao, eu tomei a liberdade de convidá-lo através desse acesso remoto, por videoconferência, exatamente para poder trazer para as pessoas essa ideia. Acho que nós temos que repensar. Então, hoje é um marco inicial do nosso canal de fazer esses vídeos por videoconferência e também agradeço a sua compreensão. Eu que agradeço e te cumprimento por essa iniciativa, brilhante iniciativa. Isso é uma mudança de hábitos que nós temos que começar nas conferências, nas nossas condutas no dia a dia. Eu acho que o que nós temos que aprender com essa epidemia, com essa pandemia, é que nós devemos mudar de atitudes, ter atitudes mais para a população e não para nós mesmos. Eu acho que a sua iniciativa foi brilhante, de a gente poder fazer por videoconferência, cada um na sua casa, sem sair de casa. Muito bom. Takao, você poderia explicar para a gente um pouquinho da história do vírus? Ele é uma gripe comum? Conta para a gente sobre o vírus em si. Ok. Bom, é importante que as pessoas entendam que o coronavírus não é o mesmo, não é uma gripe, embora os seus sintomas se pareçam muito com uma gripe. Coronavírus é um tipo de vírus de uma família de 7 vírus que mais recentemente é que começou a atacar os humanos. Então, nós temos 7 coronavírus. Nós tivemos, num passado relativamente recente, em 2002, a SARS coronavírus, que foi, vamos dizer, a primeira grande epidemia por coronavírus, e que durou 1 ano, 2002, 2003. Iniciou-se na China, fez mais ou menos 8.000 vítimas, casos, né, doentes, e matou quase 10% dessa população. Ou seja, um índice relativamente alto de mortalidade, mas com uma infectividade, um contágio relativamente menor, porque ele só contaminou cerca de 8.000 pessoas, embora tenha matado quase 10%. Já em 2012 para 2013, nós tivemos uma outra epidemia de coronavírus que foi na Arábia Saudita. Foi chamado de MERS, que em inglês é a sigla de Middle East Respiratory Syndrome, quer dizer, síndrome respiratória do Oriente Médio. Então, foi a segunda epidemia que afetou o mundo, pegando essa região. Foi um pouco mais de 7.000 casos, uma alta mortalidade, em torno de 7.700 casos para 200 e poucas vítimas. Então, foi realmente uma incidência menor, mas uma mortalidade muito grande, cerca de 34%. E agora nós estamos recebendo esse Covid-19, que é um vírus muito parecido com o vírus da SARS de 2002, tá certo? Geneticamente, eles têm um genoma muito parecido, só que esse coronavírus dessa atual Covid-21, ele tem uma infectividade muito maior. Para ter ideia, nós começamos essa epidemia em dezembro, final de dezembro do ano passado. Nós estamos completando agora 3 meses e meio para 4 meses e já temos cerca de 250.000 casos no mundo todo. Quer dizer, uma alta infectividade, um alto contágio, embora, percentualmente falando, uma mortalidade relativamente pequena, em torno de 4%.
É claro, isso varia de país para país. A Itália, onde a mortalidade é maior, já passa de 8%, cerca de 8,5%. A China se encontra em torno de quase 4% de mortalidade, e a mortalidade mundial, mais ou menos, é em torno de 3%. Né? Mas é efetividade menor, percentualmente falando, mas como muita gente ficou doente, então, em números absolutos, nós temos uma multidão muito maior do que as outras coronavírus anteriores. E que é importante, ela, embora seja extremamente benigna, 80% dos casos evoluem muito bem, não tem complicações, mas tem uma população que evolui para pneumonia gravíssima, que, se não bem cuidado, ou mesmo bem cuidado, conforme a fragilidade do paciente, se ele tem comorbidade, então ele pode evoluir para uma situação muito pior, podendo, então, ir a óbito. Né? Então, essa é a nossa grande preocupação. Como é efetividade muito grande, nós temos que bloquear as vias por onde ele está indo para infectar as pessoas. É extremamente importante que todos façam as recomendações feitas pelos nossos especialistas. Atualmente, nós estamos cercando o vírus em casa, cada um fica em casa, não saia de casa, para não ter contato social, para não passar para frente. Isso é sério. Se todos fizerem essa parte, lavarem as mãos, higienizarem com álcool gel, e, se necessário, usar máscara, nós temos que fazer tudo isso para minimizar. Não existe remédio, não tem como tratar, a não ser tratar das consequências, mas prevenir é relativamente simples. O mais complicado é fazer que todo mundo entenda e siga essas orientações. O Takao, como todas as viroses que você falou, as epidemias e viroses em geral, a prevenção é a grande arma que nós temos. Então, vou reforçar o que você falou em relação à prevenção de multidões, de aglomerações, de lavar as mãos. Dá uma reforçada, dá uma esclarecida melhor para a gente sobre isso. Pois não. Então, veja bem, esse vírus, o coronavírus, ele tem um tropismo, isto é, uma predileção muito grande pelo tecido pulmonar. Então, lá tem um receptor que é onde o vírus se liga para invadir o corpo humano. Então, para ele chegar lá, ele tem que ser inalado. Então, uma pessoa que está contaminada pelo coronavírus, ele tem uma quantidade muito grande desse vírus nos seus pulmões. Então, quando ele está respirando, quando ele tosse ou quando ele espirra, ele joga para o meio ambiente bastante, uma carga de vírus muito grande. Esse vírus viaja no ar em uma forma de gotículas. Então, é isso que nós temos que evitar. O contágio se faz através dessas gotículas aerolizadas que saem de um indivíduo contaminado. Então, o que nós temos que fazer é que, então, como nós não sabemos com certeza quem está contaminado, tem os assintomáticos e tem os sintomáticos, então nós vivemos hoje no meio de sintomáticos, aqueles que têm sintomas pulmonares, e aqueles assintomáticos. Então, nós temos que nos proteger. Então, esse vírus, ele fica algum tempo no ar, em suspensão, depois ele cai e vai para o chão, vai para os móveis, vai para o nosso corpo. E daí, nós, ao tocarmos esses locais contaminados, então nós vamos ficar com o vírus na nossa mão. O que nós não podemos fazer é levar a mão à boca, aos olhos, ao nariz, tá certo? Porque daí nós vamos inocular esse vírus para o nosso organismo. O que nós temos que fazer? Lavar exaustivamente a mão toda hora. Encostamos num objeto, um local presumivelmente contaminado, nós temos que lavar as mãos ou higienizá-la com álcool gel. Fazendo uma coisa ou outra, tá certo? Nós vamos bloquear a propagação desse vírus. Se a pessoa está já com o vírus, está, vamos dizer, com uma pneumonia, uma infecção, ou está só com sintoma gripal, mas tipo gripal, não é gripe, tipo gripal, então ela tem que usar máscara, porque ao usar máscara, ela vai diminuir a quantidade de vírus que ela vai
jogar para o seu meio ambiente, tá certo? E as pessoas, vendo uma pessoa com máscara, vão procurar guardar uma certa distância, um distanciamento que a gente chama de distanciamento social, de 2, 3 metros, pelo menos, porque em 2, 3 metros o vírus não costuma invadir outra pessoa. É claro, se estiver entrando é outra coisa, mas de modo geral, tá certo? O vírus até 1 metro e meio é onde atinge as pessoas. Então, as medidas que nós temos que fazer exaustivamente. Esse vírus não pode circular, não pode contaminar as pessoas. Para não contaminar, lavagem de mãos. Quem está com vírus sintomático tem que usar máscara para proteger as pessoas em volta. E nós temos que ficar quietos em casa. Ficar quietos para não levar esse vírus para outros locais, para passar para outras pessoas. Então, parece que é uma coisa inócua, não, é extremamente importante. A única maneira de bloquear a propagação desse vírus é ficarmos quietos em casa e evitar aglomerações. Ficar quieto em casa não significa fazer uma churrascada, chamar os amigos, fazer aquela festa em casa. Não, nós temos que ficar em casa, quietos. Vamos aproveitar esse momento em que nós temos que ficar em quarentena para conversar com a esposa, para conversar com os filhos, para ter aqueles momentos de diálogos que o dia a dia tem nos tirado. Então, é um momento importante para a gente usar esses momentos para esse convívio familiar, ou para ler aquele livro que você queria ler, que ficou lá tanto tempo que você não consegue ler por falta de tempo, agora você vai ter tempo de sobra. Vamos ficar em casa, quietinhos, guardar uma distância com todo mundo, e não é fazer festa dentro de casa. É isso que nós temos que fazer de uma maneira geral. Takao, você falou uma coisa importante em relação à máscara. Então, a ideia da máscara é para aquela pessoa contaminada. Não é que todos nós devemos usar máscara aí no nosso dia a dia, correto? Correto. As autoridades preconizam o uso de máscara ficar restrito apenas a quem está contaminado, a pessoa que está com a doença, né? Então, ao usar a máscara, então ela vai evitar passar para o seu meio ambiente. Isso é um detalhe. Mas eu acho o seguinte, veja bem, também não é erro nenhum alguém usar máscara para se sentir seguro. Exemplo, agora não que nós estamos agora em quarentena fechados, mas antes de entrarmos em quarentena, se a pessoa ia entrar num transporte coletivo, como lá em São Paulo, metrô lotado, cheio, você não sabe quem que está contaminado ou não, ou quem é assintomático ou não. Então, não seria errado, numa situação dessa, você entrar num transporte coletivo com máscara, para se proteger. É uma proteção 100%? Com certeza não é, mas ajudaria muito. Então, eu acho que existem exceções a essa regra. Por exemplo, se você vai entrar num avião, vai fazer uma viagem internacional, agora está tudo fechado, não vamos ter. Mas antes disso, tá certo? Quando as pessoas saíam para alguma viagem, então elas tinham que se proteger usando máscara, não é errado. No consultório, eu estou usando máscara. Por quê? Eu uso máscara para mostrar para o meu cliente, para o meu paciente, que eu estou procurando fazer o máximo possível para que ele não seja infectado, contaminado. Então, ele pode imaginar que eu tenha examinado alguém contaminado e que eu possa ter adquirido vírus. Se eu coloco a máscara, eu já mostro, vamos dizer, a minha leitura corporal é de que eu estou procurando fazer com que esse vírus não se propague, não prejudique o meu paciente. Então, quando o paciente entra na minha sala, eu explico exatamente isso. Falei, eu não estou contaminado, eu quero te dar segurança e você não vai receber nenhum bichinho de mim, nenhum vírus de mim, porque eu estou com máscara. Eu acho que essa situação de exceção cabe nessa situação aí. Então, veja bem, não dá para falar para todo mundo usar máscara, porque não temos quantidade suficiente. Parece que semana que vem nós vamos ter, segundo as autoridades, uma quantidade maior de máscaras. Mas, por outro lado, eu acho que nós podemos fabricar máscaras domiciliares em casa. De que maneira? Eu vou falar rapidinho. Aqui eu tenho um rolo de papel
toalha dessas que dá para torcer. Então, o que você pode fazer? Cortar uma folha, dobrar quase que no meio, deixa uma parte maior sobre de cada ponta, tá certo? E daí grampeia, coloca, vamos dizer, elásticos nas pontas, tá certo? Grampeia e nós temos uma máscara feita em casa, extremamente eficiente, porque é duplo, tá certo? Duplo filtro. Então, é uma maneira, tá certo, de a gente fazer uma máscara domiciliar em casa, tá certo? Barato, fácil, sem nenhum problema. É só comprar um rolo de papel pano no supermercado que tem aos montes. Então, para quem não encontrar máscara, eu tenho orientado a fabricar em casa uma máscara desse tipo aqui. Gostou? Takao, excelente ideia, muito bom. Eu gostaria de aproveitar o que você falou agora há pouco, que as pessoas infectadas, elas vão eliminar esse vírus, ele fica em suspensão no ar, para que depois ele venha para o móvel, para os utensílios domésticos. E quando uma pessoa, então, ela ainda não está respeitando esse confinamento domiciliar, e ela vai numa reunião, ela vai no ambiente de várias pessoas. Então, existe um potencial risco de contaminação e propagação do vírus. Correto, exatamente. Quer dizer, então, se uma pessoa está com a própria doença, é portador do vírus, ou mesmo estando assintomático, é portador de vírus, tá certo? Ela, se sair do seu confinamento, ela vai levar para outras pessoas. E daí a gente não acaba com essa doença, né? No começo da epidemia, lá na China, foi feito o cálculo de quanto uma pessoa contaminada poderia infectar outras pessoas. É o tal do índice R0, né? É o número basal de contaminação. Então, esse número significa o quanto que uma pessoa contaminada pode contaminar outro num determinado meio ambiente. Então, no começo, na China, os 425 primeiros casos descritos, esse R0 era 2,2, ou seja, uma pessoa contaminada infectava outras 2,2 pessoas em média. Depois isso pulou para 2,7, e atualmente está em torno de 3 para 4, tá certo? Conforme o lugar, está muito mais do que isso. Então, veja bem, como que é importante você, se você conseguisse barrar as pessoas, em vez de 4, cairíamos para 2, e 2 para 1. Então, os estudiosos, os epidemiologistas, consideram que, se conseguirmos cair esse número para menos de 1, ou seja, um contaminado contaminar meia pessoa em média, quer dizer, 2 contaminados contaminarem uma pessoa em média, tá certo? É onde é que nós vamos ter a queda da curva e é onde vamos, então, acabar com esse coronavírus. Um outro detalhe, para ajudar, vamos dizer, a extinção do coronavírus, é que, quando a gente olha a história das grandes epidemias de gripe e epidemias de coronavírus, a gente observa o seguinte, que todas essas grandes epidemias duraram 1 ano. Foi assim com a epidemia da gripe russa em 1889, 90, foi assim com a gripe espanhola em 1918, 1919, foi assim com a gripe asiática. Eu tive gripe asiática quando era criança. Em 1957, 58, foi assim com a gripe de Hong Kong em 67, 68, e a mais recente foi a aviária no México. Né? Todas essas grandes epidemias duraram 1 ano. Mesmo o coronavírus de 2002, 2003, que começou na China, também durou 1 ano. Né? Então, a esperança também é que essa nossa epidemia também dure 1 ano. Mesmo porque esses vírus, eles sofrem uma mutação que os torna mais fracos, entre aspas, tá certo? Eles sofrem mutações e, com isso, eles vão perdendo a capacidade de replicar, multiplicar dentro do nosso organismo, né? Então, se a história acontecer do Covid-19, então, nós vamos
em 2021, no máximo no seu final de 2021, vamos comemorar o fim dessa pandemia. Assim esperamos. É claro que o impacto dessa pandemia vai ser menor se todos fizerem a sua parte. Isso é extremamente importante. É onde depende muito mais das pessoas e muito menos dos profissionais médicos, porque nós não temos remédio. Então, as pessoas têm que fazer todas as medidas para não propagar esse vírus e passar isso para frente. Você abordou um tema importante, que tem muita matéria nas redes sociais, que está já em vias de acharem o tratamento para a doença. Isso ainda está muito preliminar, concorda? Claro. Veja bem, você sempre, como estudioso, você vê que toda vez que a gente tem uma droga nova, precisa um estudo muito grande, que demora anos e anos, e estudos muito sérios e muito trabalhosos, tá certo? Então, nossa pandemia começou há 3, 4 meses, tá certo? Ainda não foi possível provar cientificamente a eficácia de nenhum medicamento, né? Então, houve uma corrida enorme às farmácias para comprar hidrocloroquina, que é o Rouquinol, tá certo? Pode ser que tenha algum efeito, pode ser, mas ainda não está provado, tá certo? Porque os testes foram feitos assim, mais ou menos de forma aleatória. Se deu Rouquinol para algumas pessoas e essas pessoas tiveram melhora. Ora, será que essa pessoa teria melhora se não tivesse tomado também? Tá certo? Não dá para saber, tá certo? Então, não dá para ter certeza que essas drogas novas testadas sejam eficazes. Tem outras drogas antivirais que foram testadas cientificamente. Recentemente saiu no New England uma droga nova, como é que ela chama mesmo? Que eu até anotei aqui, que é um nome muito complicado, Remdesivir, que não mostrou nenhuma eficácia nesses pacientes portadores de Covid-19. Houve uma droga japonesa também chamada Favipiravir, que foi testada e que também não trouxe benefício. Então, hoje, nós não temos nenhuma droga comprovada cientificamente que haja favoravelmente para melhorar o coronavírus. O melhor remédio está nas nossas mãos. O melhor remédio está com as nossas atitudes. Lavar as mãos, lavar as mãos, lavar as mãos, evitar aglomerações, evitar aglomerações. Se todos fizerem isso, tá certo? Esse vai ser o principal. É melhor prevenir do que remediar. Você tem observado que está tendo um grande erro da população por falta de conhecimento, que muitos começaram a correr atrás de comprar a cloroquina no sentido de guardar em casa. Então, assim, vamos falar aqui, aproveitando esse canal, né, que não é nada disso, né, Takao? É um remédio Exato. para tratamento em estudo, não tem nada comprovado. Você tem razão. Então, cloroquina é uma droga mais antiga que hidroxicloroquina, que é o Rouquinol. O Rouquinol é uma droga utilizada para pacientes portadores de doenças assim graves, como lúpus, artrite reumatoide, e são medicamentos que têm seus efeitos colaterais também, como qualquer droga, tá certo? Então, se essa droga age ou não, nós não sabemos. Agora, a cloroquina é uma droga muito mais antiga, que é utilizada eficazmente na malária, tá certo? E que nós também não sabemos se vai agir de maneira favorável. No dia de hoje, ainda nós não temos nenhuma comprovação de a cloroquina ou hidroxicloroquina, qualquer um dos dois, tenha efeito cientificamente comprovado na melhoria, no melhor prognóstico do coronavírus. Então, nós temos que falar para todo mundo isso. Quer dizer, não adianta você correr atrás de um remédio que o efeito talvez não exista. O remédio encontra-se nas suas mãos, nas suas atitudes. Esse é o melhor remédio. E outra coisa, é melhor prevenir do que remediar. Não basta você pegar a doença e depois vai querer tomar cloroquina.
é melhor a gente prevenir. Mesmo prevenindo, a gente está sujeito a pegar, né, com todos os cuidados que a gente pode ter. A gente pode pegar a doença, porque o vírus tem uma alta infectividade. Então, nós temos, sim, nos dobrar nos cuidados. Que mesmo fazendo todos os cuidados, nós não temos 100% de certeza que nós não seremos atingidos pelo coronavírus. Quando se fala em grupo de risco, eu queria esclarecer para as pessoas que você reforçasse, e você pode falar, é que são aquelas pessoas que têm o risco de ter um agravamento dos sintomas e da doença, porque o risco de contaminação todos temos. Então, você fala para a gente desse grupo de risco, por favor. Então, como é uma doença, coronavírus é uma doença que compromete maneira, é uma inflamação que você provoca no organismo, e quando essa inflamação é importante nos seus pulmões, então, se a pessoa já tem de base uma doença no pulmão, uma pessoa que é fumante, tem a doença pulmonar obstrutiva crônica, né, os pulmões já bastante afetados, então ele vai ter, vamos dizer, o seu pulmão vai ser muito mais afetado do que um pulmão sadio. Mesmo um pulmão sadio vai sofrer muito se o coronavírus atingir de uma maneira importante os pulmões. O cardíaco é a mesma coisa. O cardíaco ele pode ter insuficiência cardíaca e os pulmões é onde é a parte que sofre em função das deficiências do coração. A insuficiência cardíaca congestiona os nossos pulmões e se você pega um cardíaco que já tem um pulmão todo alterado, todo trabalhado, e lá entra um vírus que vai provocar lesões pulmonares, então você vai ter um risco maior ainda. Diabéticos, hipertensos é a mesma coisa, são pacientes que têm provavelmente uma imunidade um pouco menor e também já tem as outras comorbidades. O diabético já pode ter insuficiência renal, pode já ter a insuficiência cardíaca. Então, qualquer doença afetando uma pessoa que já tem o seu rim que não funciona bem, tendo o seu pulmão já afetado pelo coração, também vai ter um risco maior de mortalidade. O hipertenso é a mesma coisa. É fator de risco para doença cardiovascular, para ter infarto, para ter derrame cerebral. Então, pessoas que são hipertensas têm uma chance maior de fazer um derrame cerebral ou infarto, e se eles tiverem a invasão do coronavírus, eles vão ser mais afetados, quer dizer, a sobrevida deles vai ser muito pior do que uma pessoa mais jovem que tem comorbidades. Então, principalmente, quem é cardíaco, pneumopata, hipertenso, diabético, e acrescento a isso também as grávidas, né? Então, esse grupo faz parte do grupo que se chama grupo de risco maior. Então, o cuidado tem que ser redobrado para que essas pessoas não peguem o coronavírus. Porque se pegar, então o prognóstico delas vai ser muito pior. Mais uma vez, é a prevenção, lavagem de mão. Nós temos que insistir toda hora isso nas pessoas, tá certo? Porque esse é o único remédio que temos. Eu recebi no meu consultório e tenho recebido alguns pacientes que obtiveram informações, eu queria que você falasse também, que remédios para hipertensão, olha só, remédios para hipertensão aumentam o risco de contaminação, que essa pessoa se torna mais suscetível. E tem gente ligando o Takao para perguntar se ele deve parar de tomar o remédio para hipertensão. Dá um alô para a gente aí. Esse é um assunto interessante, né? Então, como é que o vírus entra no nosso organismo? Então, na célula do pulmão, nós temos um receptor chamado enzima conversora da angiotensina 2. Né? Então, esse receptor é como se fosse, vamos dizer, uma argola, onde o gancho do vírus se engancha lá e se fixa, vamos dizer, na célula do pulmão, e através dessa ligação do receptor do vírus com esse receptor nos pulmões, ele vai invadir o organismo, vai invadir os pulmões, ECA2, enzima conversora da angiotensina 2, né? Nós temos drogas de longo tempo que são usadas, os inibidores da enzima conversora, eles agem no ECA1,
que não é ECA2. Então, existe, vamos dizer, uma interação de algumas drogas que são usadas para hipertensão ou para insuficiência cardíaca ou para proteger o rim de um indivíduo que tem diabetes, uma droga com esse perfil, tá certo? Por outro lado, nós temos um primo do IECA, que é o BRA, bloqueador do receptor da angiotensina. Então, essa droga tem um efeito muito parecido, só que ele aumenta a expressão gênica desse receptor, a ECA2, tá certo? Então, em tese, tá certo? Teria condições, ao aumentar a quantidade desses receptores, ao aumentar, vamos dizer, esses ganchos para o qual o vírus pode penetrar no nosso organismo. Então, teoricamente, quem faz uso de um BRA, poderia ter uma chance maior de infecção. Por outro lado, o IECA, ele reduz a expressão genética desse receptor. Então, teoricamente, teria uma ação contrária, protetora. Agora, isso é teoria, não é prática. Então, nós não temos informação científica provada de que isso acontece ou não. Então, nós não podemos suspender uma droga que esteja efetiva, que está sendo efetiva, por conta de uma suposição, né? Então, as sociedades de cardiologia, as sociedades de especialidades têm recomendado que nenhuma droga deva ser suspensa, de droga para hipertensão, para o coração, suspensa, com medo de que essa droga possa fazer mal aos pulmões. Então, ainda nós não temos uma resposta definitiva sobre isso daí, porque isso daí é um conceito que nós temos só na teoria, na prática nós não sabemos ainda como que age. Para caminhar para os finalmente, até porque você também deve estar cansado, qualquer febre, qualquer sinal gripal não é motivo da pessoa se encaminhar para uma emergência ou pronto-socorro. Você concorda? Concordo. Mesmo porque você tem que se proteger. Quer dizer, onde é que é o lugar que, teoricamente, é mais contaminado? Onde tem essa aglomeração de pessoas doentes. Então, é no pronto-socorro que existe a aglomeração de pessoas doentes. Então, se o seu sintoma é discreto, você está, vamos dizer, com uma febre baixa, não está sentindo mal, não está com falta de ar, não está com dor no tórax, né? Não está sentindo mal, fique em casa, faça a quarentena em casa, mesmo porque lá não vai ter remédio se for coronavírus, não tem nenhum remédio que vai melhorar o coronavírus. O que você tem que fazer? Fazer o tratamento sintomático. Está com dor ou febre, use um analgésico antitérmico. Exemplo, paracetamol ou dipirona, né? Tilenol ou Novalgina, tá certo? Só e só, mais nada, tá certo? Agora eu estou com falta de ar, estou passando muito mal, tá certo? Estou com bastante catarro. Aí é uma situação que, se você tiver seu médico pessoal, ligue para ele, conversa com ele, troca ideia com ele. Se ele achar que realmente, pelo que ele te conhece, seus sintomas são muito importantes, ora, fulano, você vai, então, ter que ser atendido lá no pronto-socorro. Então, vai lá no pronto-socorro e lá tem o serviço de urgência que já está treinado para te atender. E, se precisar, lá mesmo vai ser colhido o material para saber se o que você está sentindo é coronavírus. Mais um detalhe. Se essa pessoa também teve um contato com uma pessoa com coronavírus provado, ou se essa pessoa veio de uma viagem do exterior. Quer dizer, não basta ter só uma febre, né? Uma febre, uma tossinha. Ele tem que estar muito sintomático, com falta de ar, ter voltado de uma viagem do exterior, qualquer lugar hoje está contaminado, qualquer viagem do exterior, então serve, tá certo? Como agravante, né? Ou se ele teve contato com alguém que teve essa doença. Aqui em Araçatuba ainda não temos nenhum caso. Nós temos vários casos suspeitos, mas
nenhum comprovado ainda. Tomara que a gente demore para ter, mas vamos ter, qualquer hora vamos ter, tá certo? É diferente de uma pessoa lá em São Paulo, onde está mais acontecendo os casos, porque lá é o ponto de chegada, é o porto de chegada dos aviões que vêm do exterior, né? Então, a maior quantidade de pessoas que vêm do exterior para o nosso Brasil é São Paulo. Então, lá é que está, vamos dizer, graçando esse vírus. Então, é de lá que está acontecendo, então, as maiores, o maior número de casos de coronavírus, né? Então, não basta ter o sintoma, tem que ter também algum antecedente. Veio do exterior ou teve algum contato com pessoa com coronavírus. Bom, Takao, eu acho que foi muito ilustrativo, muito, assim, foi muito interessante a sua exposição. Eu queria mais uma vez agradecer a sua disponibilidade, também pelo fato da gente estar fazendo esse bate-papo remoto. É uma novidade para nós e que vai fazer parte da nossa vida. E deixo aqui aberto para você fazer as suas considerações finais. E mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, Flávio. Eu achei extremamente útil e coube, vamos dizer, como exemplo, esse tipo de bate-papo que nós tivemos à distância, tá certo? Como maneira que a gente pode trabalhar sem aglomerações. Você fez uma coisa extremamente importante e interessante. Quer dizer, em vez de fazer uma micro aglomeração, nós estamos cada um no conforto de suas casas conversando. Então, esse é uma maneira muito interessante de se conversar com várias pessoas, né? Então, você está inaugurando esse canal, eu te dou os parabéns por essa ideia que você teve, tá certo? E, dependendo de qualquer coisa de mim, pode contar que, se os meus préstimos forem úteis, eu estarei sempre à disposição. Farei isso sempre com prazer, porque eu gosto de ler, gosto de estudar, gosto de conversar, gosto de falar, e você me conhece muito bem, eu sempre vou estar à disposição. Eu que agradeço. Muito obrigado e parabéns por essa sua iniciativa. Obrigado.